Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo a faxina, escolhendo qual boleto vai deixar para trás, preparando o DDS do dia seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka e esse é o episódio número 222 do podcast Áreas Contaminadas. Será mais um daqueles episódios que são um pouco mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde falarei minhas opiniões sobre algum assunto específico. Esses episódios são bons, no meu entender, porque traz assuntos que nem todo mundo tem acesso, afinal, não é todo mundo que pode estar no centro das discussões técnicas. Então é um episódio especialmente pensado para quem não consegue, por causa das demandas incessantes do dia a dia, se manter atualizado de tudo o que acontece, que a maioria de vocês que nos ouve, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Então a gente tenta reduzir essa defasagem entre o centro das discussões e o nosso dia a dia. Já estamos na 6ª temporada do podcast, algo difícil de imaginar quando começamos nossos projetos dos estudos ECD lá no meio de 2020. Então dá para dizer que ainda estamos aqui, e ainda estamos aqui firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com toda a comum unidade do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast e em outros canais como LinkedIn, Telegram, newsletter, screen de notícias. E esse material que a gente traz é técnico, como conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, protocolos. É também um espaço para discussão e reflexão, e ainda é um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer, para que essas pessoas contem as suas histórias e todo mundo aprenda coletivamente. E é sempre muito bom lembrar, tudo isso de forma gratuita, acessível e disponível para todo mundo. E é claro que não fazemos isso sozinhos, vocês são parte fundamental dessa construção, especialmente as pessoas que colaboram muito conosco dando ideias, dando dicas, sugestões, opiniões, mandando artigos, recomendando coisas. E mais importante ainda, vocês que nos ouvem e leem todas as semanas. O nosso trabalho só tem relevância porque ecoa em vocês. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas sem nenhuma recompensa extra, no sentido individualista, no sentido competitivo, no sentido de levar vantagem, resolveram assumir um compromisso com todos nós para tentar fazer com que todo mundo vença, todo mundo tenha acesso aos conteúdos gratuitos. E com isso dá um recado que reconhece a relevância desse podcast e implicitamente nos dizem, continuem. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês, com certeza continuaremos por um bom tempo. Quem também quiser e quem também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 54 apoiadores e apoiadoras financeiras, e contribua também conosco. É simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 empresas patrocinadoras, muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho. Isso é uma coisa muito importante para a gente. O nosso patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são, atualmente, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Gostaria de lembrar vocês algumas coisas relevantes para o nosso mercado. Uma delas é que o prazo de envio de artigos para a revista GAC, uma revista científica da ESA e do SENAC, o prazo está acabando. Vai somente até o dia 17 de março, até a semana que vem. Pode ser um artigo científico acadêmico, hard science, ou pode ser um artigo técnico, como um estudo de caso, um relato de experiência, um ensaio. Entre no site revistagac.com.br, lá estão todas as normas. Outra coisa importante é que estão abertas as inscrições para vários cursos da parceria SENAC-ESAS, quase todos 100% online ao vivo, das 8 ao meio-dia.
Um deles vai começar em abril, é de GAC para iniciantes, às terças e quintas, 8 ao meio-dia, né? Coordenado por mim. Uma característica legal desse curso é que ele custa metade do preço dos cursos convencionais da parceria Senac-ESAS, justamente para ajudar os iniciantes. As informações e inscrições no site da ESAS, esas.com.br/eventos. Bom, é isso aí, então agora vamos ao episódio. Será que deu bolha? A ideia desse episódio vem vindo há mais de um ano, um pouco mais de um ano, quando eu ganhei uma caneca muito legal dos amigos da Elo Ambiental, com o desenho que está na capa desse episódio. Esse desenho tem um personagem coletando amostras de água subterrânea, e esse personagem está com um vial de 40 ml na mão, perguntando, será que deu bolha? Como eu uso essa caneca todos os dias, eu sempre reflito um pouco sobre essa pergunta, que é uma pergunta simples, né? Mas é carregada de significados. E eu pretendo compartilhar um pouco desses significados, da interpretação desses significados e dessa angústia com vocês aqui hoje. E aí, na primeira camada dessa discussão, temos os significados principais. Uma empresa que trabalha diretamente com amostragem de água subterrânea, faz isso todos os dias, né? Faz disso o seu negócio, o seu dia a dia, se depara muitas e muitas vezes com essa questão. Será que deu bolha nesse frasco? Então essa é uma preocupação constante e legítima da Elo e de outras empresas e de outros profissionais que se dedicam à amostragem de água subterrânea. Essa preocupação é tão relevante que, com certeza, está escrito nos procedimentos e treinamentos dos profissionais de campo. As empresas e os profissionais devem ter desenvolvido técnicas e macetes para evitar as famigeradas bolhas nos frascos, como aqueles petelecos no frasco, aquele menisco, né, que coloca no frasco, aquela colocada rápida e retinha da tampa, tudo para evitar as malditas bolhas. Inclusive tem vários profissionais de amostragem que se vangloriam de, olha, meu frasco nunca dá bolha e tal, né? Então, isso é um motivo de orgulho para o profissional, né? Não ter bolha no frasco. O profissional, então, da amostragem se preocupa muito, muito, muito com isso, como eu falei, porque é parte do procedimento, parte do treinamento da empresa que faz a amostragem, seja uma empresa especializada nisso como a Elo e outras empresas também, né? Seja a consultoria que faz a sua própria amostragem, seja o laboratório que tem equipes de amostragem. E por que há essa preocupação gigante com a bolha no frasco? Isso é sem razão? Não, não é sem razão. Existe uma boa razão para isso. Uma razão técnica, que vem do método da análise química. A análise de Vox vai ser feita geralmente por headspace, ou seja, coloca-se água que será analisada em um frasco específico no laboratório com um headspace, ou seja, com espaço vazio em cima, uma bolha gigante. E aí estimula-se a partição, né, aquece esse frasco, estimula a partição do volátil da água para o ar no headspace. E esse ar do headspace que será injetado no cromatógrafo, ou seja, em última instância, é o ar que está sendo analisado. Então o laboratório, o método analítico, está jogando com uma propriedade dos VOCs, que é justamente se volatilizar, que em termos mais técnicos significa particionar de um meio, a água, para outro meio, que é o ar. Justamente por conta dessa característica, dessa propriedade, o frasco que a gente coleta em campo não pode ter ar, porque se tiver ar, corre-se o risco do VOC se particionar da água para o ar, e no caso, né, para o ar daquela bolha que ficou no frasco. E com isso a análise da água subestimar a concentração de VOC na amostra de água, porque se o VOC estiver no ar da bolha do frasco, ele não estará na água, então não será analisado no frasco headspace do laboratório, por isso não pode ter bolha. Então, olhando nessa primeira camada, tem lógica, tem sentido nos preocuparmos com as bolhas no frasco. Porque se tivermos ar no frasco, pode ser que uma parte dos VOCs dissolvidos tenha se particionado para o ar, e é por isso que o laboratório, ao receber os frascos, se tiver bolha, vai relatar uma não conformidade na amostragem, e isso é um baita problema, um problema comercial para a cadeia toda do GAC. Então, a verificação da bolha é parte dos procedimentos das empresas de amostragem para que elas tenham acreditação. É parte dos procedimentos dos laboratórios para que eles relatem a presença da bolha com uma não conformidade. E mais que isso, virou um tipo de dogma do mercado. Todo mundo do GAC sabe que não pode ter bolha no frasco, que se tiver bolha é um absurdo, a pessoa não sabe trabalhar, onde já se viu bolha no frasco, assim não tem condições. Mas será que essa bolha, será que isso aí é importante de verdade para merecer tanta atenção assim? Aí vamos para a segunda camada de análise. Por que será que o mercado dá tanta atenção a coisas como essa? E é claro que essa história da bolha é só um entre tantos exemplos, mas dá essa enorme atenção a um detalhe prosaico, um detalhe detalhista, que vai sendo passado de geração em geração, de pai para filho,
Todo mundo acredita, todo mundo dá importância, a ponto de ser algo que inviabiliza o dado coletado. Será que uma bolha de ar em uma amostra de água subterrânea preservada a menos de 4 graus Celsius é capaz de perder voláteis suficiente para gerar um falso negativo? Pensando numa tomada de decisão, porque se não tiver contaminação não há perdas, né? Aí a bolha pode estar lá tranquila. E por outro lado, se tiver muita contaminação, certamente a perda não mudaria a decisão, né? Não mudaria muita coisa, ou praticamente nada, né? Então pensando numa concentração real de uns 10 microgramas por litro de benzeno, ou de TCE, será que ocorreria uma partição do benzeno ou do TCE da água para a bolha no vial preservado a 4 graus, a ponto de sair de 10 para 4 microgramas por litro e aí mudar a decisão? Tudo pode acontecer, né? E a minha opinião é que devemos, sim, ser minuciosos no GAC e olhar por todos os lados para minimizar a chance de erro, porque o nosso trabalho é importante e a minúcia é importante. E guardem esse ponto da importância da minúcia e vamos continuar falando aqui da bolha. A chance de erro decorrente dessa partição de VOC dissolvido na água para a bolha no vial preservado no gelo é maior que a eventual perda no processo de amostragem? Bom, lembrando que o poço de monitoramento está lá, no sol, o poço está aberto. Não pode ter perda de volátil no poço? E aí a mangueira sai do poço, fica lá no tempo, muitas vezes fica no sol, raramente os equipamentos de amostragem ficam no sol, mas a mangueira no sol ou a mangueira em cima do solo, assim, o solo quente, né? o asfalto, o cimento, é muito comum. Então fica no sol numa temperatura alta, a amostra de água não perde volátil nesse processo de sair lá de baixo, passar pela mangueira, que está numa temperatura mais alta, e vir para o seu frasco, não perdeu volátil? Não tem bolhas de ar na água que está na mangueira? E ainda que não tenha bolha de ar na mangueira, quando a gente vai encher o frasco, não há contato da água com o ar atmosférico à temperatura ambiente, portanto, não há maior chance de perda nesse momento? Então, o que eu quero dizer com isso? Para encher o frasco de bolha? Claro que não. Eu quero que vocês questionem os dogmas do GAC que passam de geração para geração e ninguém explica o porquê. Não só o dogma da bolha, mas muitos outros. O nosso trabalho é fortemente baseado na ciência e temos que ser um pouco cientistas e temos que ser muito estudiosos, porque as coisas são muito mais difíceis do que nos contam e muito mais complexas que meramente seguirmos alguns procedimentos ao pé da letra. O bom senso é mais relevante que o procedimento estanque, mas não um bom senso vazio, um bom senso sem fundamento, que não liga para nada. Para que tenhamos bom senso suficiente, temos que conhecer muito bem os conceitos por trás das coisas do GAC. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Desmistificar os dogmas ao mesmo tempo que a gente tenta fortalecer os conceitos principais dentro do GAC. Então, nessa segunda camada de análise, não tem muito sentido a gente se preocupar tanto com a bolha, sendo que tem muito mais erros no processo de amostragem que pode levar à perda de voláteis, erros muito maiores do que uma bolha de ar no vial. Mas nós vamos agora para a terceira camada de análise, a importância da minúcia, que a gente falou há pouco. Algumas coisas são consideradas muito, muito relevantes no GAC, a maior parte delas é química, é uma importância de uma parte analítica ou procedimental, de seguir procedimentos. Como falamos no episódio 183, a acreditação da análise química é certamente algo muito positivo, porque evita, entre outras coisas, fraudes, então evita fraudes. Mas a acreditação não pode ser um fim em si mesmo e não garante muita coisa, exceto que os processos foram seguidos. E aí veio a questão da acreditação das amostragens de água, que também foi uma medida correta, mas também não garante nada. Mais uma vez, a acreditação se preocupa com as minúcias, como as bolhas, mas esquecem outras coisas muito maiores. Dá para citar aqui a preocupação com os LQs, com os asterisco J, o surrogate, holding time e outras questões minuciosas que o nosso mercado dá uma atenção exagerada e desmedida. Todas essas coisas que eu acabei de citar, essas preocupações, são válidas e são baseadas em ciência. Todas cientificamente validadas, todas cientificamente comprovadas, portanto são importantes, uma vez que lidamos com um risco pequenininho, um risco estatístico de longo prazo. Mas o eventual erro nessas questões nem arranha a superfície dos erros na aquisição dos dados. Só pensando em erros na amostragem de água. Essa amostra de água foi coletada corretamente? O processo de purga foi adequado? As descontaminações foram corretas? Os materiais usados foram avaliados? Frascos, preservantes, brancos, holding time? Em geral, tudo isso é muito bem feito, ou pelo menos o mercado presta muita atenção. Mas aí, vamos lá, de onde vem essa água? Essa água veio de um poço de monitoramento. E nesse, ninguém presta atenção. Geralmente, são poções. Qual é o projeto desse poção? Qual é a granulometria do pré-filtro?
Essa granulometria do pré-filtro, o pré-filtro e o selo estão adequados à formação, né, à unidade de estratigráfica? Qual é a unidade de estratigráfica? Como esse poço foi instalado? Jogaram o pré-filtro lá de cima? Tem selo? O selo foi jogado ou foi colocado? Fizeram um desenvolvimento preliminar para assentar o pré-filtro? Furaram até a cota adequada ou furaram aquele pouquinho a mais, ali aquele meio metrinho a mais, e deram aquela empurrada no tubo a partir de cima? O furo de sondagem para instalar o poço era revestido? O diâmetro da perfuração permite um espaço anelar adequado? Esses erros que eu acabei de citar são erros absurdos, muito maiores que os erros do processo de amostragem de água, portanto infinitamente maiores que os erros decorrentes de uma bolha no frasco. Mas nesses erros da instalação dos poços, ninguém está muito preocupado. Tendo o poço para ser amostrado, está muito bom, está ótimo. O poço é uma commodity no GAC, infelizmente. Todos os grandes contratantes têm planilhas com custos de poços por metro ou por unidade, e as incertezas na instalação e manutenção do poço são gigantescas perto da bolha. O poço de monitoramento já era um commodity lá em 2007. Então, 2025, o poço é ainda mais um commodity, sendo que ele é a peça essencial de toda a avaliação da água subterrânea do site. Por que será que pouquíssima gente se importa com isso, dá atenção a isso? Infelizmente eu não tenho a resposta. Talvez porque tenha mais gente que conhece análises químicas entre os tomadores de decisão do que pessoas que entendem de instalação de poço. Entre os tomadores de decisão, certamente tem mais gente que entende aí de laboratório, de química, do que de instalar poço. Ou porque a química seja uma ciência mais consolidada, uma ciência nobre, instalação de poço qualquer um faz. Eu não sei a resposta, isso são suposições minhas, mas o fato evidente é que os erros na instalação do poço causam erros infinitamente maiores do que em toda a amostragem e análise de água subterrânea, e não dá nem para dizer, né? Muito maiores do que aquela bolha do vaio. Mas é claro, né? Isso não acaba aí. Muitas vezes a instalação do poço em si é excelente, mas a investigação não é instalar poço. E só para falar de água subterrânea, é preciso que, antes de instalar o poço, tenhamos um modelo conceitual da área, identificando, delimitando e caracterizando as unidades estratigráficas, e aí fazer um projeto do poço de monitoramento a partir da definição da unidade estratigráfica única que aquele poço deve obter os dados da água subterrânea. Ou seja, é preciso fazer uma campanha de amostragem de solo, obter os dados, analisar os dados, para ir projetar os poços e só aí ir lá instalar os poços. Não fazer toda essa sequência de ações significa que a pessoa foi lá, furou e instalou o poção onde deu para instalar. E nesses casos, os dados que estão no poço, mesmo os que foram maravilhosamente bem instalados, os dados não significam nada, porque não são da unidade correta, ou mais provável, misturam dados de várias unidades, tornando aquele dado que é coletado do poço não representativo de absolutamente nada. Falando só de concentração em fase dissolvida, tirando aí condutividade hidráulica, potencial hidráulico e outras coisas que seriam obtidas no poço, só de concentração, a água que está no poço pode estar muito diluída, gerando falsos negativos, ou pode estar no meio de uma zona de retenção, gerando falsos positivos. Seja como for, o erro nesses casos é infinitamente maior que o erro da amostragem e análise de água. Mas, novamente, ninguém jamais se preocupa com isso. Os poucos que se preocupam em fazer tudo isso que eu acabei de falar, se isentam de efetivamente fazer isso, alegando que a CETESB não cobra, ou que o cliente não quer pagar, ou um misto das duas coisas. Mas então, a minúcia da bolha no frasco é relevante. Entender o meio antes de instalar um poço, para obter um dado mais representativo desse poço, isso pode ser deixado de lado? A minúcia é importante ou não é, afinal de contas? Tem mais, ainda que tenhamos essa identificação, delimitação e caracterização das unidades hidroestratigráficas, ainda que tenhamos um projeto bom de poço de monitoramento e que ele seja excelentemente instalado, é ainda mais difícil os modelos conceituais identificarem as fontes primárias e secundárias. Ou seja, aquela massa de contaminante que não está em fase dissolvida, portanto não entra nos postos de monitoramento. E, obviamente, não é amostrada. Se não entra no poço, ela não é amostrada. Portanto, se não é amostrada, não é influenciada por aquela bolha no vaio. Se não soubermos a fonte primária e a fonte secundária, simplesmente não temos modelo conceitual. E aquela, entre aspas, fase dissolvida que apareceu no poço não representa verdadeiramente o seu modelo conceitual, a sua massa de contaminação, os mecanismos de transporte, não representa nada. E aí não adianta delimitar a pluma, fazer modelagem numérica, ter uma análise química super mega acreditada,
fazer avaliação de risco, estabelecer uma CMA, concentração máxima aceitável, na água subterrânea, se a gente não souber relacionar fonte primária com fonte secundária e as duas fontes com o meio físico. Essa é a essência do GAC. Fonte primária, fonte secundária, meio físico. Quantos casos vocês conhecem que seguiram em frente até a reabilitação sem que tivesse sido descoberta a fonte primária? Quantos casos vocês conhecem que não localizaram a fonte secundária, o famoso não deu nada no solo, então não temos nada no solo, só temos na água, só temos fase dissolvida aqui nesse site? E quantos casos que vocês conhecem ocorreu a famosa volta dos que não foram? Ou seja, reaparece a concentração na água, reaparece uma fase livre do nada, aparece vapor sem explicação, enfim, aparece tudo de novo, mas na verdade não é de novo, é que nunca saiu de lá, né? E o que devemos fazer para evitar esse tipo de coisa? Devemos investigar, gastar recurso, gastar massa cinzenta, né, o cérebro, gastar ciência para fazer isso. Mas nada disso é feito com frequência, não é exigido, não se presta atenção nisso. Mas se tiver bolha no vaio, aí não dá para aceitar o trabalho. Então isso é uma coisa assim, fora de propósito, totalmente fora de propósito. Você definir a sua concentração máxima aceitável, atingir essa concentração na água, mas você nem sabe onde está a fonte primária. É um erro, sim, que não dá nem para mensurar. E isso ninguém está muito preocupado. Está preocupado com a bolha no vaio. Então, pessoal, resumindo as coisas aqui, eu acho que dessa vez eu finalmente consegui fazer um episódio realmente mais curto, né? Resumindo aqui, é importante prestarmos atenção às minúcias, mas devemos dedicar mais atenção ainda às minúcias que são relevantes, mais relevantes, né, para a contaminação. E certamente a bolha no frasco não está entre essas minúcias relevantes. Eu também considero que o foco das exigências nas análises químicas e na amostragem de água, com acreditação, processo, certificações, etc., também não seja o melhor direcionamento da nossa atenção, dos nossos recursos. Não que isso deva ser negligenciado, é claro. Eu acho que o nosso foco principal de atenção deve estar onde os erros estão maiores, tá? No meu entender, as minúcias que nos fazem entender o caso, que é a interação dos contaminantes com o meio físico, é a identificação clara de todas as fontes primárias, das fontes secundárias e a identificação, delimitação e caracterização das unidades hidroestratigráficas. Essas três ações são o elefante que passa pelas nossas costas enquanto olhamos para a formiguinha, que é a bolha no frasco. Então agradeço a Elo Ambiental, tanto pela caneca que eu uso todo dia e me fez refletir e fazer esse episódio. Agradeço também a Elo pela gentileza em autorizar o uso da ideia, o uso daquela imagem, né? Agradeço demais às nossas empresas patrocinadoras, a Clean, a Vapor Solutions e o Laboratório Consulting, e aos atuais 54 apoiadores e apoiadoras financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco no site apoia.se/ecdambiental. E agradeço especialmente a vocês, que são a razão de existência dos nossos canais, vocês que fazem o GAC no dia a dia, que nos acompanham, leem, ouvem, sugerem, enfim, que participam dessa construção coletiva maravilhosa que temos aqui. Ouçam esse nosso podcast no Spotify, no YouTube e agregadores. Ouçam o Screen de Notícias quinzenal, também nos agregadores de podcast. Inscrevam-se no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram, dedicado principalmente às vagas de emprego no GAC. Nos sigam no Instagram, @ecdambiental, e assinem a nossa querida newsletter, o link está na descrição desse episódio. Enfim, façam tudo isso e fiquem conectados conosco, nos ajudando a construir essa comum unidade do GAC. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.